Olá pessoal, aqui estamos nós com o nosso Bom Dia Bob Dylan, sempre muito feliz de trazer aqui para vocês alguma coisa do Bob Dylan e sempre agradecendo os likes, compartilhamentos, ativações de sininho, muito obrigado. Bom, hoje nós vamos falar de uma música chamada All I Really Want to Do, tudo que realmente eu quero fazer, alguma coisa assim, que foi lançada no álbum Another Side of Bob Dylan. Esse álbum aqui que foi gravado numa sessão antológica, uma sessão única de gravação que começou, aliás, o Dylan chegou até atrasado, começou às 7h30 da noite e numa tacada só, terminou aí 1h da manhã, 1h30 da manhã, eles gravaram o álbum inteiro. Muito bem, isso foi no dia 9 de junho de 64, foi lançada em agosto de 64. E essa música, All I Really Want to Do, é a música que abre esse álbum, né? Esse álbum, ele marca a transição entre aquele Dylan contestador, aquele Dylan que fazia músicas de protesto, né, dos primeiros álbuns, com um Dylan que viria no álbum seguinte uma trilogia, na verdade, eletrificada e tal, né? Aquela passagem tão conhecida dele, né? Da eletrificação da música dele, adesão ao rock, etc. E esse álbum aí está no meio do caminho. Tanto é que esse título é perfeito. Um outro lado de Bob Dylan, onde ele não estava nem contestador e nem eletrificado ainda, mas ele estava ali um álbum intimista, um álbum cheio de músicas altamente confessionais, altamente íntimas. E uma delas é justamente essa, All I Really Want to Do. Então, o título deixa isso bem claro, né? Como eu falei, né? Essa transição. Bom, e essa música, essa letra, é atribuída ao rompimento de Suzy Rotolo com ele. Suzy Rotolo, que teria sido o grande amor de Dylan, né? A mãe e eu já contei essa história aqui. A propósito desse álbum, é a terceira que eu trago. Eu já trouxe My Back Pages, que é uma belíssima música que eu coloquei aqui no álbum, no vídeo número 40, se não me engano. E eu fico até um pouco triste que teve poucas visualizações. É uma música tão cheia de coisas interessantes para a gente saber. E na descrição eu coloquei versões sensacionais, vale a pena dar uma passada lá para conferir. E também lá pelo 68, se não me engano, eu coloquei It Ain't Me Baby. Vale a pena vocês conferirem, voltarem lá e ver essas duas, quem não viu, ver ou então rever. Mas voltando então, a Suzy Rotolo, a mãe não gostava nem um pouquinho do Dylan, mandou a filha, Suzy Rotolo, lá para a Europa e tal, e quando ela voltou, ela ficou muito incomodada, porque o Dylan estava envolvido emocionalmente lá com a Joan Baez, né? Então, esse envolvimento crescente fez com que o relacionamento dele com a Suzy Rotolo azedasse de vez. Então, essa letra fala um pouco do rompimento, desse rompimento, né? E é aquela história, né, da garota dizendo que nós podemos ser bons amigos, né? Como eu disse, quem é que nunca passou por uma situação dessa, né? Até o Bob Dylan, a diferença é que ele faz música. Então, todas as 6 estrofes terminam com a única coisa que eu quero fazer, ou tudo que eu quero fazer, tudo que eu realmente quero fazer, querida ou querido, é ser seu amigo. Ou fazer as pazes com você, ficar de bem com você, alguma coisa nesse sentido. Então, então, outros trechos, esse é o refrão, né? Que está sempre nas duas últimas, nos dois últimos versos de todas as estrofes, todas as 6 estrofes. Então ele fala: eu não quero competir com você, te enganar ou te maltratar, te simplificar ou classificar, negar, desafiar ou te crucificar. Tudo que eu realmente quero fazer, querido, é ser seu amigo, ou querida, é ser seu amigo, ficar de bem com você, alguma coisa assim. Então, essa música, ao que tudo indica,
se refere a Suzy Rotolo, né? Como se fosse a Suzy Rotolo dizendo para o Dylan, olha, acabou, mas podemos ser bons amigos. Mas também pode ser há uma outra leitura possível, que seria até um pedido de Dylan, um pedido de desculpas do Dylan a Suzy Rotolo. Bom, seja como for, é uma música intimista, é uma música confessional, quanto a isso não há a menor dúvida. Essa música, então, foi lançada em 64, o álbum foi lançado em agosto de 64, e coisas que são proezas que só Dylan é capaz de fazer, né? Essa música foi gravada pelo The Byrds em 65 e também em 65 a Sonny e Cher, a dupla Sonny e Cher, a mesma Cher que eu fui conhecer lá nos anos 80 pelo cinema. Porque a Cher, na verdade, na época, nos anos 80, ela se dedicou muito ao cinema. Ela foi indicada ao Oscar por Silkwood no começo da década de 80 e depois, lá em 87, ela ganhou o Oscar de melhor atriz com O Feitiço da Lua, com Nicolas Cage. Foi aí que eu conheci a Cher, conheci como atriz. Depois é que eu fui saber que ela, na verdade, era originalmente cantora. E é uma cantora, vejam só, ela nasceu poucos dias de diferença do Dylan em termos de data, né? Porque ela é de 20 de maio, o Dylan é de 24 de maio, mas a diferença é de 5 anos aí. O Dylan é de 41, ela é de 46, e ela então completou recentemente 80 anos. 80 anos. E qual não foi a minha surpresa quando eu vi Sonny e Cher gravando essa música em 65. E o que eu disse é a proeza que só Dylan é capaz de fazer, coisas que só o Dylan é capaz. Tanto The Byrds como a Sonny e Cher, com a mesma música, All I Really Want to Do, no mesmo ano, ficaram ambos com a mesma música no top 10 americano, né? E depois, como eu digo, estudando para fazer esses vídeos, eu fico sabendo coisas incríveis. Eu fiquei sabendo que a Cher, aliás, é imperdível. Vocês não podem deixar de ver. E eu sempre coloco lá na descrição. Cliquem lá no mais em negrito que está na descrição, que vocês vão ter uma página onde estão os links das músicas. Eu vou colocar para vocês, eu vou deixar na descrição uma gravação de televisão de 65 ou coisa perto disso aí, maravilhosa, maravilhosa. Que coisa ingênua, a Cher cantando e o Sonny com um ar assim meio blasé, assim como se não quisesse pedir, como se não quisesse aceitar as desculpas ou não quisesse aceitar o tudo que a Cher estava dizendo. É imperdível, vale a pena demais ver. Aliás, eu já digo que eu vou deixar também uma outra versão com Jody Miller, uma cantora também que gravou essa música, além do próprio Dylan e além do próprio The Byrds. E ainda uma outra coisa curiosa que eu fiquei sabendo estudando para fazer esse vídeo. A Cher foi, ou até agora é, até onde eu sei, a única cantora que em 7 décadas seguidas, 60, 70, 80, 90, 00, 10 e 20, 7 décadas seguintes, em pelo menos um momento de todas essas décadas, ela esteve entre as top 10 nas paradas da Billboard. É notável, né? Então, pessoal, é mais ou menos isso que nós tínhamos por hoje. Então, eu espero que gostem, espero que curtem aí a Sonny e Cher. Cher novinha, com 19 anos. Isso aí, ela nasceu em 46, ela com 19 anos. É imperdível, vocês têm que assistir. Muito bem, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Semana que vem a gente volta com mais um Bom Dia, Bob Dylan.